Olá, eu estou aqui para responder as perguntas que foram feitas durante a live de constelações online e que eu não tive possibilidade de responder na hora. Primeiro, quero agradecer a todos que assistiram, participaram, enviaram suas perguntas. Meu muitíssimo obrigada. Bom, como é que vamos funcionar? Eu vou ler o nome da pessoa que mandou e a pergunta, e aí eu vou dar a resposta. E se alguém tiver alguma outra pergunta, é só nos mandar através do nosso Instagram, ok? Bom, a primeira pergunta é o Paulo. O Paulo perguntou qual é o lugar do filho do meio. Paulo, quando nós pensamos em constelação, nós pensamos que o importante para nós é cada um ocupar o seu próprio lugar. Tá? Seja o primeiro, o segundo, o terceiro ou o quarto, cada pessoa tem o seu papel e a sua importância. Para nós, quando nós pensamos em constelação, pense da seguinte forma: nós precisamos que as três leis estejam fluindo e funcionando no nosso sistema para que realmente a nossa vida possa fluir da melhor forma possível. Se nós formos pensar pela psicologia, o filho do meio é aquele que ele compete com o primeiro filho porque ele precisa de atenção e ele é o equilíbrio entre o primeiro e o terceiro. Quem é mais importante e quem é menos importante? Todos são os filhos, todos têm o seu próprio lugar e o seu próprio papel. O que vai fazer a grande diferença é se nós estamos ou não no nosso lugar. Se eu estou no meu lugar como primeiro, segundo ou terceiro filho, ou 15º filho, o que vai fazer a diferença é o quanto eu sou acolhido e aceito. E o fato de estar no meu lugar, a minha vida automaticamente ela já vai fluir mais. Quando eu não estou no meu lugar é que nós temos um problema, porque normalmente isso vai me gerar sentimentos de inadequação, de não aceitação, de não pertencimento. Então, para nós, quando nós falamos em constelações, a coisa mais importante é que cada um possa ocupar o seu próprio lugar. Tá? Agora, se você quiser uma explicação mais psicológica, nós podemos conversar num outro momento, porque aí é um outro contexto. Aí nós estamos falando de hierarquia e qual a influência de ser ou não ser o primeiro, segundo ou terceiro filho, ok? A segunda pergunta ainda é do Paulo e ele pergunta se dá para fazer constelação para libertar-se de laços espirituais. Paulo, como é que eu posso te responder? Eu posso te dizer o seguinte: nesses últimos 15 anos, fazendo mais de 3.000 constelações, óbvio que eu tive constelações que as pessoas me trouxeram como a questão ser espiritual. Mas que quando eu comecei a trabalhar o sistema, eu percebi que havia muitas heranças dos antepassados, muitas questões não resolvidas, muitas exclusões, muitos aprisionamentos, muito sofrimento e muitas vezes muita falta de permissão para se ter uma vida melhor que a dos antepassados. Então eu não posso te afirmar 100% de que a constelação ela vai resolver um problema espiritual. Por quê? Porque se eu tenho um problema espiritual, o ideal seria que eu buscasse uma pessoa que trabalha com a espiritualidade. A questão é que conforme eu faço a minha constelação, eu ocupo o meu lugar, eu tenho suporte dos meus antepassados, eu tenho permissão dos meus antepassados para ter uma boa vida e para olhar para o meu futuro e para o meu futuro somente e não para o passado deles, automaticamente muitas coisas que eu estava carregando e que eu estava vivenciando e que isso me gerava sofrimento, sacrifício, automaticamente é resolvido. Então, ao mesmo tempo que eu não posso te afirmar isso, eu posso te dizer que muitas questões que às vezes as pessoas tinham dúvida se eram espirituais ou não, com a constelação nós conseguimos organizar e alinhar o sistema dela de forma que o sistema voltou a fluir. Eu espero ter respondido a sua pergunta, porque nós também não podemos colocar a constelação num papel que não lhe cabe. É muito importante nós recordarmos o que é uma constelação. O que é a constelação? A constelação ela é uma técnica terapêutica que nós usamos para trabalhar com o inconsciente. A nossa mente como um todo, somente 10% representa a nossa mente consciente.
Como eu disse durante a live, é como você olhar para o teu celular e o que você enxerga, o que você consegue lidar com o teu celular é sua mente consciente. Os aplicativos, as chamadas, os vídeos, tudo que você faz e interage com ele está no consciente. Agora, tudo aquilo que está no inconsciente, tudo aquilo que está no hardware, que significa os 90%, como vai ser gravado, como que vai se dar essa conexão ou não, se vai aceitar a conexão ou não, que aplicativo vai rodar no teu celular, aí nós estamos falando da mente inconsciente. Então, quando nós pensamos que nós estamos reorganizando e realinhando a mente inconsciente para que mente consciente e mente inconsciente possam caminhar juntos e nós possamos diminuir a nossa incongruência, as nossas sabotagens, as nossas procrastinações, porque muitas vezes as pessoas dizem minha vida não caminha, parece que eu dou um passo para frente, dois para trás. Muitas vezes é porque nós estamos carregando heranças dos antepassados ou por amor aos nossos antepassados, principalmente aos nossos pais, nós acabamos não entendendo e não acolhendo permissões que nós poderíamos ter acolhido se nós não estivéssemos vinculados a eles ao sofrimento. Então, a constelação ela é uma técnica terapêutica. Ela não substitui a terapia, mas ela auxilia o processo terapêutico. Ok? A Kika me fez uma pergunta que é: podemos fazer constelações para vários assuntos? Kika, podemos, desde que esses assuntos estejam interligados. Então, eu vou explicar um pouquinho como é que nós trabalhamos no Giracer, seja na constelação presencial ou online, tá? E qual a diferença? Sempre nós vamos trabalhar a família de origem, em primeiro lugar. Eu brinco que isso é inegociável. Se eu não alinho, se eu não reorganizo a minha família de origem, como é que eu vou olhar para o futuro? Como é que eu posso caminhar para o futuro se eu estou com uma série de coisas não resolvidas aqui atrás? Se eu estou muitas vezes olhando para o passado? Então, a primeira coisa é trabalhar a família de origem. Dentro da mesma constelação, nós muitas vezes conseguimos incluir um ou dois temas, tá? O que significa isso? Eu vou trabalhar a sua vida afetiva, eu vou trabalhar a sua família de origem, trabalhar a questão de como é o relacionamento afetivo, quais são as permissões ou as limitações desse sistema em relação a isso. E aí quando eu trabalho você, eu vou trabalhar as pessoas com quem você se relacionou e que realmente foram importantes. Até para nós termos clareza se você já se desvinculou ou não, ou se você está querendo olhar para o futuro, mas está olhando para o passado, ou se você não colocou o passado no teu futuro, ou se você ainda não está envolvida e vivendo no teu inconsciente uma relação que já acabou. Ou muitas vezes, se emocionalmente dentro da sua constelação, você não está, vamos dizer, simbolicamente casado com seu pai ou sua mãe. Então, sim, automaticamente, quando eu trabalho o sistema de origem, trabalho o tema, o tópico que você me trouxe, eu consigo fazer com que o sistema ele flua, ele fique mais leve, ele possa acontecer da forma como ele já deveria ter acontecido há gerações e gerações lá atrás. E muitas vezes, ao fazer isso, assuntos que também não estavam resolvidos, só por essa reorganização, eles se autorresolvem. É muito interessante. Tanto que quando uma pessoa faz uma constelação e logo em seguida quer marcar uma outra, a minha primeira colocação é não, não, não. Vamos dar pelo menos uns 3, 4, 6 meses, às vezes até um ano, para que a constelação ela possa ocorrer no teu sistema. Para que ela realmente, é como se eu te desse um remédio, não passou o mínimo de tempo necessário para o efeito, eu já te dou outro. Eu nem possibilito que aquele remédio faça o efeito. Eu preciso primeiro que a constelação ela repercuta sobre todo o teu sistema. Ela tem uma repercussão no sistema, isso pode demorar até um ano, dependendo de cada sistema, para a partir daí eu mexer no próximo passo, se necessário. Pode ser que muitas vezes não há necessidade. A Estela Freitas nos fez uma pergunta que é: como ter meu lugar em uma família se não sei quantos filhos minha mãe gerou? Isso importa mesmo eu sendo caçula? Estela, importa sim.
nós precisamos ter a clareza de que quando nós estamos falando sobre constelação, nós estamos falando de inconsciente coletivo. Então, quando você começa a trabalhar uma constelação, você abre o que a gente chama de um campo morfológico. É aquele campo onde eu consigo acessar todas as informações do teu sistema. Então, muitas vezes nós não temos consciência, mas os excluídos, as pessoas que não foram inclusas, o sistema clama pelo lugar delas, pela inclusão delas. Tá? Então, sim, muitas vezes isso importa, sim. E a constelação nos ajuda a olhar para isso e incluir aqueles que não foram incluídos ou inclusos. Ok? Por exemplo, às vezes tem pessoas que vêm e descobrem, depois de alguns anos, que o pai teve uma segunda ou uma terceira família ou uma primeira família antes e que ninguém sabe. Nós precisamos também honrar essa família, precisamos. Mesmo que simbolicamente, isso faz uma grande diferença no sistema e nas relações. Ok? Espero ter respondido a sua pergunta, Estela. A Thaís, ela levantou uma dúvida. Ela disse que já fez uma constelação conosco, tá? Para organizar os papéis da família original, com pais, antepassados, países. E ela pergunta se ela pode fazer outra para ajudar no equilíbrio de papéis da família que eu construí. Marido, cachorro, filhos, sogras. Sim, você pode sim, Thaís, e é importante. Por quê? Porque muitas vezes, conforme os anos vão passando, o tempo vai passando, nós vamos incluindo pessoas no nosso sistema e às vezes excluindo, seja porque a pessoa partiu, seja porque teve um término de relacionamento, seja por N motivos, por mudanças. E quando nós fazemos essa reorganização do nosso sistema, nós permitimos que aquilo que não foi, às vezes, tão aprofundado, porque não tinha como nessa primeira constelação, possa vir à tona e possa ser novamente reorganizado nessa nova forma e nesse novo momento do sistema e da família. Então, sim, uma constelação, quando as pessoas se casam e têm filhos, eu normalmente aconselho, faça uma constelação e incluam esse novo membro, inclua esse novo sistema, para nós vermos o que realmente está fluindo ou não está fluindo. Então, sim, tá aí, se você quiser nos buscar ou buscar uma outra pessoa, claro, para fazer uma constelação para o seu sistema atual de família, eu acredito que seria muito importante. Mas vocês têm que levar em conta que eu trabalho com constelação há 15 anos e eu brinco que eu não consigo trabalhar com uma coisa pela qual eu não seja encantada ou apaixonada. E eu vejo tantas famílias terem possibilidades de recomeços ou de uma nova vida, uma nova percepção, uma nova consciência sobre o sistema, e que isso traz tanto alívio, isso traz tanto, não é só o alívio, mas alegria, leveza e principalmente comunhão entre os membros da família, que eu sou a pessoa mais suspeita do mundo para se falar sobre constelação. É bom deixarmos esse pequeno adendo. Uma pessoa nos perguntou se existe constelação de casal. Sim, existe. Eu acho que a constelação, eu sou extremamente agradecida, tá, pela existência do Bert Hellinger. E por ele ter trazido esse conhecimento e ter trazido essa possibilidade de mudança real na nossa vida. Tá, óbvio, tenho N pessoas que eu sou extremamente agradecida, mas eu acho que no nosso século, o Bert Hellinger, ele trouxe uma possibilidade de trabalhar aquilo que nós não tínhamos consciência de uma forma tão maravilhosa, tão fantasticamente incrível, que a constelação nos permite olhar para situações e para contextos que até então muitas vezes nós não tínhamos possibilidades. Então, sim, como é que é feita a constelação de casal? A constelação de casal normalmente é feito com a consteladora, com o casal e com 2 consteladores, cada um representando um dos pares, para que nós possamos entender como é que eles olham para essa situação.
Então, normalmente, se você decidir por fazer uma constelação conosco de casal, o que vai ocorrer? Nós vamos te mandar um relatório para que você possa preencher. E quando você chegar, nós vamos verificar com você se realmente é aquilo que você quer trabalhar ou não. E nós vamos representar, tá? Como nós trabalhamos com a constelação individual, automaticamente eu acabo, em vez de eu trabalhar com pessoas, nós trabalhamos com papéis representando as situações e as pessoas. Então, o primeiro momento é que um dos parceiros possa colocar esses papéis e para que nós possamos olhar para onde ele está olhando, como é que ele está lidando com essa situação. A partir daí, quando existe essa compreensão, esse conhecimento, essa consciência, esses papéis são recolhidos e o segundo par coloca. E aí nós verificamos como isso está e é muito interessante. Porque apesar de serem os mesmos papéis, cada um vai colocar de um jeito e cada um vai estar olhando para algo que nem sempre é aquilo que conscientemente a pessoa tinha consciência. E a partir daí é feita a constelação. E o que eu tenho percebido nos últimos 10 anos é que quando nós fazemos isso, o casal é como se nós trabalhássemos ao mesmo tempo com o inconsciente dos dois. E os dois conseguem olhar para a mesma situação. Então, sim, nós temos sim a constelação de casal, tá? Eu gostaria muito de convidar vocês para as próximas lives que vão ser sobre constelações e outros assuntos que eu trabalho no Giracer, tá? E gostaria de oferecer para quem tiver interesse e quiser ampliar um pouquinho mais o seu conhecimento sobre constelação, que entre no nosso site no www.giracer.com.br. Giracer é Gyraser, tá? E lá nós temos um e-book falando sobre as principais dúvidas sobre constelações nas diversas áreas da nossa vida. Então, quem tiver interesse e quiser se aprofundar um pouquinho mais, por favor, entre no nosso site e faça um download, está bem? A Sueli Rodrigues fez um comentário e eu vou tomar a liberdade de compartilhar com vocês. Ela disse que assistiu a nossa live, porém, infelizmente, entrou no meio da live, quase no final. Ela me disse que a minha sugestão é de que, além de explicar a essência desse trabalho, tá, é que eu possa também dizer para as pessoas uma coisa que para ela foi muito importante e que eu friso isso. A constelação não substitui, tá, de forma nenhuma a terapia. Tá, ou a psicoterapia, ela na verdade é uma complementação que nos ajuda a aprofundar e acelerar o processo, tá? E o que a Sueli comentou e que eu achei assim, deixou meu coração extremamente feliz, todas as pessoas deveriam experimentar uma constelação, tá? Porque a constelação ela nos traz essa sensação de leveza, de tranquilidade. Essa é a minha percepção. Bom, quero agradecer novamente e me colocar à disposição para quem tiver qualquer pergunta ou quem quiser estar realizando nesse período a constelação online. Só avisando uma coisa, a constelação online já é feita no consultório há um tempo, tá? Por quê? Porque muitas vezes o cliente não está no Brasil, mas precisa de uma constelação. Então, ela é totalmente possível, uma vez que envolve só 2 profissionais, então nós não estamos nos colocando em risco ou gerando risco para os nossos clientes, porque uma das nossas principais preocupações é proteger o nosso cliente e também nos proteger, porque o que é mais importante além do trabalho são as nossas relações. E nós termos o cuidado que nós queremos ter conosco com os nossos clientes. Bom, desejo a você um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Eu não sei em que hora você vai estar assistindo isso, mas muitíssimo obrigada.